É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mário Silva. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, soberania. Mas primeiro, eu quero pedir a você para deixar o seu joinha, curte aí o nosso vídeo, compartilha também nas suas redes sociais e se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e faça parte da nossa turma. Bom, gente, vamos lá então, porque hoje o tema é importantíssimo para mim, para você, para todos nós, e trata de algo que vem realmente sendo muito discutido aí entre os brasileiros. Soberania. Para você entender melhor o que é soberania, eu quero fazer uma analogia com você. Imagina o seguinte, você tem uma casa, aí você tem o seu vizinho, vizinho do lado, talvez tenha do outro lado também, vizinho na frente e tal. Talvez tenha o vizinho mais distante, se você não tem um vizinho ali muito próximo. Mas não importa, de alguma forma você tem alguém que mora ali relativamente próximo de você, ou às vezes até mesmo fazendo fronteira ali com o seu quintal. As nações é mais ou menos da mesma forma. A soberania diz respeito ao direito que você tem de utilizar ali o seu território. No caso de você, do seu vizinho, o seu quintal, na sua casa. E desde que não esteja fazendo nada ilegal, nada irregular, você poder usufruir do território como você preferir, fazendo aquilo que você quiser ali, usando a sua casa para morar, talvez montar um negócio, fazer talvez até mesmo uma festa ali, enfim, você utilizar da forma que você quer ou da forma que você precisa, desde que dentro ali da legalidade, vamos dizer assim. Nas nações da mesma forma, desde que um estado não extrapole e faça realmente algo que esteja completamente fora ali do que é correto, segundo as diretrizes internacionais, vamos dizer assim, esse estado tem direito e soberania sobre seu próprio território. É assim com todos os países do mundo, ou pelo menos deveria ser, né? Aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério. Às vezes nós deixamos de valorizar aquilo que é nosso e valorizamos aquilo que vem de fora. Só que há um problema nisso aí. Durante mais de 30 anos, especialmente a imprensa brasileira colocou na cabeça do brasileiro que nós não valemos nada, que nós somos pobres, que nós somos sujos, que nós somos feios, que nós somos piores do que os outros, que nós destruímos a natureza, que nós fazemos tudo de errado. Mas não é bem assim. Tanto é que o território brasileiro é o território mais bem preservado do mundo. Se você pega, por exemplo, os países europeus que muita gente coloca aí como os defensores da natureza, entre aspas, e tal, aqueles países já destruíram mais de 95, 96% das suas matas originais. Enquanto aqui no Brasil, existe sim problemas de desmatamento, de destruição da natureza, mas em uma quantidade muito menor, mas muito menor mesmo, daquilo que eles fizeram na Europa. É tanto que qualquer um daqueles países, se tivesse a oportunidade de levar para casa um pedaço do Brasil, pode ter certeza que eles levariam. Talvez você esteja se perguntando, mas como? O que você está falando aí não faz sentido. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, desde a descoberta, entre aspas, aí, do Brasil, há mais de 500 anos atrás, várias nações tentam levar consigo um pedaço do Brasil, passando aí por Portugal, Espanha, França, Holanda, dentre outros. Essa galera sempre tentou levar um pedaço do território brasileiro. Você se pergunta para que tudo isso? Gente, o território brasileiro é fantástico. O território brasileiro, além de ser imenso, aqui a gente consegue tirar, por exemplo, 2 safras por ano, que na Europa, na maioria dos países, é impensável, impossível. Você pensa que as terras aqui no Brasil não são tão boas? Você imagina como são na Europa. As terras brasileiras, elas são muito melhores do que na Europa. De uma forma geral, as nossas terras aqui são muito férteis. E vários tipos de clima favorecendo vários tipos de lavouras diferentes, de plantações diferentes, de criação de animais também
de uma forma muito mais intensa, produtiva e lucrativa. O agronegócio é uma potência no Brasil. Aqui na nossa nação, especialmente na região Amazônia, na região amazônica, melhor dizendo, ali na floresta amazônica, você tem muitas riquezas sob o solo e sobre o solo, ou seja, tem muitas plantas que as farmácias, os princípios ativos contidos nelas são importantíssimos para a criação de medicamentos e para a pesquisa de novos medicamentos. Talvez esteja ali a cura de alguma doença ou um novo remédio revolucionário que vai fazer com que pessoas venham a ter uma vida melhor, mais saudável. E ali embaixo da terra existe uma coisa espetacular, que é praticamente toda a tabela periódica tem embaixo do território brasileiro. E se você parar para pensar, nós temos ali os chamados minerais de terras raras, que são realmente muito valiosos, muito preciosos. Nós temos desde ouro, prata, diamante, nós temos ferro, níquel, cobre, a gente tem de tudo aqui no nosso país. A gente tem o famigerado nióbio e por aí vai. Muitas outras riquezas minerais você encontra aqui no nosso país. E essa riqueza ela desperta em outras nações a tentação de, se possível, levar para casa um pedaço do nosso território. Como que isso acontece? Eu não sei se você sabe, mas as Forças Armadas brasileiras são as Forças Armadas latino-americanas mais bem preparadas. Então, esse é um dos motivos pelo qual o pessoal lá de fora não vem mexer com a gente. Eu não sei se você já escutou aquele ditado, si vis pacem para bellum, se queres paz, prepara-te para a guerra. É exatamente isso. O território brasileiro é fantástico, é formidável, tem muita coisa aqui que interessa ao mundo inteiro, inclusive água, que logo vai começar a faltar em muitos lugares. E o pessoal está de olho aqui. A imprensa, nas últimas 3 décadas aí, ela sempre tentou colocar na cabeça do brasileiro que nós não temos nada, que as nossas forças armadas, se tivesse uma guerra, provavelmente o pessoal ia abandonar, ia sair correndo, que nós não produzimos nada de interessante. É justamente o contrário. Para você ter ideia, no continente americano, desde lá da ponta da América do Norte até a ponta lá aqui na América do Sul, o Brasil é a segunda nação militarmente mais poderosa. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. Só para você ter ideia da força das nossas forças. Quando eu falo forças, me refiro às Forças Armadas, a Aeronáutica, Marinha e o Exército, que é a maior das nossas 3 forças. Maior em termos de efetivo, quantidade de gente. Bom, pessoal, tendo dito isso, fica bem claro que esses países, se pudessem realmente, teriam um pedaço do Brasil. E eu quero trazer aqui para você algo muito preocupante, que a maioria das pessoas nem sabe. Se você acha que isso é alguma espécie de teoria da maluquice, que eu estou falando aqui não faz sentido, pesquise sobre corredor AAA. Para quem não sabe o que é um corredor AAA, foi a ideia ali de um sujeito, se não me engano ele era um estadunidense naturalizado colombiano ali, que teve essa ideia de fazer um corredor utilizando terras que passariam ali entre a floresta amazônica no Brasil, ligando de um lado a Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico lá do outro lado. Por isso o nome do corredor se chamaria Corredor AAA, que viria dos Andes à Amazônia até sair no Atlântico. O que é engraçado é que esse corredor teria uma faixa de largura e de extensão gigantesca em terras que pertencem a nações
E a nação mais prejudicada de todas seria o Brasil. O que é mais interessante é que já foram feitos estudos ali na região, aonde justamente passa aquele mapa onde seria criado tal corredor tripular, é alguns dos locais aonde existem mais quantidade de minérios. Se não me engano, inclusive de terras raras, coisas que valem muito. E sem contar que, para essa turma, não sei se vocês já pararam para pensar, é como se a Amazônia não fosse do Brasil. É como se nós fôssemos é como se o Brasil fosse um sítio e você que está aí do outro lado é mais ou menos como se você fosse um empregado ali, um caseiro. Quem costuma fazer muito essa comparação é o Moisés do canal Pátria e Defesa. Inclusive recomendo você dar uma olhada no canal do Moisés, é Pátria e Defesa, um canal muito bom. Lá ele fala com muita propriedade sobre assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Você procurar, ele tem uma playlist muito interessante lá, você vai aprender muito, aprendo muito com ele. Você faz uma visita lá que você vai gostar. Pátria e Defesa. E depois eu quero falar também sobre um outro projeto do Moisés, que é o Pátria Book, tá bom? É uma rede social brasileira, nacional, para você que está cansado de ser cerceado aí pelas redes que cortam aquilo que você quer falar, que cortam sua liberdade de expressão, que cortam as suas ideias. Pátria Book é um canal para brasileiro patriota, ou melhor, é uma rede social para brasileiro patriota que quer discutir de forma livre, com liberdade, desde que uma liberdade responsável, sobre os mais variados temas. E fica aí a dica para você, patriabook.com. Bom, gente, para chegar aqui na parte final do vídeo, eu quero te dizer o seguinte: não acredite em tudo que você ouve por aí. Dizem que o Brasil é um país pobre, miserável, que as pessoas não prestam, que o povo é preguiçoso, que não sei o que, papapá. Esquece, nós somos um povo maravilhoso. O Brasil é um país extraordinário, nosso solo é muito bom, o clima é fantástico. Para você ter ideia, o clima europeu é terrível, é horroroso. Nós temos aqui em mãos algo espetacular. A capacidade de alimentar boa parte da população do mundo. Para você ter ideia, muitos países dependem do Brasil para garantir a chamada segurança alimentar. Sem o Brasil, ficaria inviável para esses países garantir a comida para os seus cidadãos. Só para você ter ideia da importância do Brasil para o mundo. Então, quando alguém te disser que o Brasil é um país de segunda classe, que a gente não tem importância, eu quero que você saiba e diga para essa pessoa: eu sei da importância do meu país, eu sei da minha importância, nós somos fundamentais para esse planeta. E é por isso que eu quero fazer um convite para você. Vamos reforçar a nossa soberania para que no futuro a gente não tenha que passar por maus bocados aí nas mãos de estrangeiros. Aí tem gente que pensa: eu quero mais é que invada o Brasil para poder tirar fulano de tal, não gosto disso, não gosto daquilo. Ei, rapaz, não é assim que funciona não. Olha, independente de governo, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Independente de governo, nós temos que ter a chamada política de Estado. Nós precisamos engolir o nosso orgulho de certa forma. Talvez o candidato que você votou não tenha ganhado. Talvez tenha ganhado. Mas eu quero te dizer, não importa se foi o seu candidato quem ganhou ou perdeu. Assim que ele assume, ele é o presidente do Brasil. Imagina aquela história, você tá ali no meio de um barco no Oceano Atlântico e você tem que chegar do outro lado. Pouco me importa quem é o capitão desse barco, pouco me importa quem está na direção dele. O que eu quero é que esse barco chamado Brasil, ele chegue ao seu destino, que é, vamos dizer assim, o futuro.
da melhor maneira possível, o mais preparado possível, o melhor possível. Então, eu digo o seguinte para você, independente do seu viés político, da sua análise do cenário que você gostaria que acontecesse, eu quero que você pense um pouco no Brasil e pare para pensar nas futuras gerações que vêm por aí, porque o nosso problema é muito maior, é um atraso de décadas. Há muito tempo que acontece uma briga muito complicada no Brasil, que são as brigas políticas, que infelizmente perduram e perduram e perduram. Entra presidente, sai presidente, e as pessoas, da mesma forma, continuam querendo muitas vezes tirar no tapetão, fazer campanha contra, papapá, durante os 4 ou talvez 8 anos, se houver reeleição. Mas eu quero te falar o seguinte, a melhor forma do Brasil evoluir e chegar de fato a ser uma nação chamada, vamos dizer assim, de primeiro mundo, nós já somos um país de primeiro mundo, só falta a gente ter essa consciência e buscar os nossos direitos com responsabilidade, sem baderna também. O que está faltando para a gente é isso, nos unirmos como brasileiros, esquecer, deixar um pouco de lado essa história de política, porque eu penso da seguinte forma, eleição se resolve no voto. Se você gostou da administração de um político, seja qual cargo for, vota nele de novo. Se você não gostou, vota em outro. Independente de quem ganhar, vamos trabalhar para que dê certo, vamos trabalhar para que funcione, porque quem vai sair prejudicado se continuar a brigaiada é o Brasil. Somos nós, sou eu e você. Então, tendo dito isso, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero dar um alô especial aqui para minha amiga Cabocla, lá em São Paulo, que ela é filha aqui da cidade de Manga, tá bom? Mas está morando lá há um bom tempo, lá no estado de São Paulo. Deixei um abração para ela. Deixo também um abração aqui para Conceição, ali da rádio Manga FM, também pro Eustáquio, pro Eustáquio Júnior, pra Vicença, também pro Rubão aí. Deixa um abraço aí para toda essa turma. Eu trabalhei ali na rádio Manga FM por um bom tempo, tive 2 passagens por lá. Sou muito grato aí ao pessoal. Deixa um abração para vocês. E quero dizer que o seguinte, se você realmente gosta do Brasil, pensa nisso. Nós temos o direito aqui nas nossas terras. Se você defende algo absurdo como uma intervenção estrangeira, só porque não gosta do presidente A, B, C ou D, saiba que quando uma tropa estrangeira invade o seu país, como diz o comandante Robson Farinazzo, cara, você vai tomar tapa na cara. Ninguém entra aqui com a intenção de ajudar você. Veja, por exemplo, o que aconteceu na guerra do Iraque, entre Estados Unidos e Iraque. Eles entraram, derrubaram a porta no chute e acabaram com o país, acabaram com o Iraque. Disseram que tinham armas de destruição em massa para poder invadir o país, tal. Hoje a gente sabe que isso foi uma grande mentira para poder entrar e fazer o que fizeram no país. Não queira isso para você, não queira isso para o Brasil. Isso é coisa de quem não pensa direito, quem não sabe das consequências de uma guerra. Porque geralmente uma coisa dessas, uma invasão dessas, as pessoas mais prejudicadas é justamente aquelas mais pobres, que têm menos condições. Você e eu provavelmente estaremos entre essas pessoas terrivelmente mais afetadas. Então, pessoal, nos dar nossa liberdade com responsabilidade e também fazer da nossa casa uma casa cada vez mais soberana, cada vez mais forte. E fica aí o meu abraço a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí embaixo nos comentários se você concorda, se não concorda, o seu ponto de vista. Fala aí com a gente, tá bom? E dê também a sua dica aí de algum assunto pra gente falar aqui no nosso canal. Valeu, galera! Um abração. Fui!